vamos dar início à palestra sobre Design Science and Research com o professor Daniel Lacerda, quem eu agradeço imensamente estar presente aqui com a gente novamente. Professor, contigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, esse aqui é o título, né, da apresentação. E a gente, basicamente, a apresentação toda é baseada no livro, né, nesses dois livros. Esse livro aqui foi publicado pela Bookman e depois ele foi publicado pela Springer, já tem mais de 70 mil acessos. Ligar o microfone. Não, é só, desculpa, é só trocar pelo outro microfone. O outro microfone? Ah, beleza. Perfeito. Só que aí o pessoal de casa vai ver? Vai, a gente conseguiu, né? Pode tudo de novo. Então, isso acaba facilitando bastante para o pessoal citar, né? Porque quem tem dificuldade com inglês lê em português, mas depois pode citar o livro em inglês, isso faz diferença lá. E a gente é brasileiro, né? É importante a gente fazer tudo que a gente fizer, fazer para a nossa sociedade, né? E eu acho excludente aí só artigos de inglês, etc. Eu acho importante isso. Então, normalmente os livros que a gente tem publicado recentemente, a gente, por vezes, publica lá fora primeiro, como de revisão da literatura, e depois faz uma versão em português para tornar acessível para as pessoas. A origem de tudo é esse artigo de 2013. A gente já vinha estudando isso desde 2006, na gestão e produção. Esse é o artigo mais citado na gestão e produção nos últimos 10 anos, inclusive eu gravei um vídeo lá para a revista. E ele é uma síntese do livro, então um artigo. O que torna um pouco difícil para quem não, por vezes, lê o livro, né, compreender, porque a gente teve que condensar tudo num peito. E o bom é que dá uma boa ideia do que é o método, sem precisar comprar o livro. E outra questão só que é importante avisar, né? Imagina, isso foi publicado em 2013 e nós temos em 25, né? Passaram-se 12 anos e o autor não morreu. Então a gente vai evoluindo. Eu acho que isso que é importante a gente acompanhar os autores, porque a gente vai revendo. E várias coisas que a gente colocou no livro a gente já tem revisto. No final da apresentação vou falar assim, as últimas publicações que a gente está fazendo. E o projeto, vou falar, não vou apresentar, a gente está trabalhando agora um projeto de um novo livro, acho que vai lançar em 27 ou 28, que é a ideia de fazer um handbook de Design Science, aí nós aqui no Brasil, o professor Jorge Bohm da Eindhoven University e o professor Michael Oman da Hanken, da Finlândia, né? Junto talvez com o Ian, eu não me lembro o segundo nome dele. Então aqui depois a Aline veio fazer um doutorado aqui na Santa Catarina. O Kaushik tem um artigo assim bem famoso de estudo de caso. A gente achou que aquela distinção entre estudo de caso e design science estava um pouco fraca no livro, e aproveitando a experiência do Kaushik, a gente fez esse artigo aqui, também um dos mais citados da RBGN, que é uma distinção do estudo de caso, da pesquisação e da design science. Então isso é bem interessante para os alunos, né? Poxa, eu vou fazer uma pesquisação, fazer uma design science, vou fazer um estudo de caso. Então o livro está até nesse aspecto desatualizado. Esse artigo aqui depois a gente publicou porque estava crescendo esse movimento de Action Design Research. E aí começa, a gente quer essa necessidade de publicar, a gente vai inventando um monte de coisa. E aí a gente logo fez um texto para acabar com isso, com a gente, que se realmente era necessário essa abordagem. Não é uma questão mais crítica, acho que vocês não vão precisar. Então o que eu quero colocar assim, a gente lá na escola, se vocês botam o nosso nome, vem tudo, né? A gente tem outras produções em Design Science, as últimas a gente vai comentar. Qual é o pano de fundo da Design Science? Essa dicotomia entre teoria e prática. Tá? E aí eu gosto bastante dessa frase de Hugo Barra, né? De fato, em teoria não tem diferença entre teoria e prática, mas na prática tem. O Kurt Lewin, em 50 e poucos, já dizia, nada mais prático do que uma boa teoria. Mas a gente
vê muitas vezes os profissionais quando chegam nas empresas, atiram para cima a teoria e vamos no upa-upa, vamos, ou no futebol que a gente chama de ataque de índio, né? Vai todo mundo atrás da bola. E nós, da academia, desde o primeiro dia a gente já sabe quais são os indicadores que a gente tem que atingir para conseguir as nossas metas, seja ela terminar o mestrado, terminar o doutorado, o bolso de produtividade, e boa parte delas está em buscar uma contribuição teórica. Ainda bem que a CAPES tem feito esse movimento de valorizar a função tecnológica. Mas fato é que a gente acaba nessa dicotomia. Então, como alcançar isso? Essa dicotomia, ela leva, a literatura caracteriza bastante o conflito entre a relevância, traduzido como utilidade, né? Eles chamam de relevance, mas assim a gente pode traduzir para o português como utilidade, e o rigor, a forma como foi conduzido. E a gente sabe que muitos dos periódicos, por vezes, a gente se preocupa bastante com o rigor para aumentar as chances de publicação. Só que nessa busca, a gente acaba abrindo mão ou esquecendo um pouco da utilidade. E aí tem uma pesquisa, um artigo que foi até a revista de administração de empresas, a RAI, traduziu esse artigo original. O título do artigo é muito interessante. É a pesquisa que faz a diferença. Ele mostra 4 pesquisas na área de gestão que foram úteis e tiveram revelações teóricas. Esse artigo foi traduzido, está disponível, se vocês procurarem. E ele coloca uma questão muito interessante, né? Ele olhou os 10 livros mais vendidos de gestão nos Estados Unidos e apenas 1 ou 2 eram publicados por acadêmicos. E aí ele faz a pergunta, né? Nós contribuímos pouco, por isso somos irrelevantes? Ou a gente é irrelevante porque contribui tão pouco? Como é que pode ver tantas pessoas estudando gestão ao longo dos Estados Unidos e do mundo, né? E dos top livros? Então, de novo, não é um fato definitivo, mas a gente tem que acender a luz amarela e pelo menos começar a refletir sobre isso. No Brasil não é diferente, né? Essa crítica também não é nova, vejam que já tem quase 20 anos, né? Que a nossa pesquisa acadêmica não se transforma em serviços úteis. E se a gente somasse, imagina a quantidade de recursos em bolsas, projetos, financiamento, quantos efetivamente alavancam o nosso PIB? O bom disso é que não é um problema só brasileiro, né? Veja, isso aqui foi publicado na Forbes. Precisamos ser melhores em traduzir as nossas pesquisas para os gestores. Saudade dessa capa, né? E saudade desses números, né? Acho que 20 mil artigos, acho que é uma revista publica por ano. Por isso que as publicações têm valido cada vez menos, a gente tem uma inflação de papers no mundo, né? Mas fato é, e por isso a CAPES tem valorizado também, sem pequenas citações, muitas dessas produções não têm impacto, né? Não tem leitura. Então aí a gente pergunta para quem que a gente está falando. E no caso da engenharia de produção, né, que é da onde eu venho, a gente muitas vezes tenta mimetizar métodos da economia e métodos da administração. E a administração tenta mimetizar métodos também da economia ou da física, de outras áreas. E a gente se esquece que a gente está no curso de engenharia. Eu muitas vezes até me sinto um pouco estranho, né, porque minha graduação é em administração. Tem que lembrar isso, né? Engenharia tem ciência, mas engenharia não é ciência. São coisas bem diferentes. Tem muita ciência na engenharia, mas a engenharia não é física. Ou seja, o trabalho do engenheiro é projetar, criar. E a gente muitas vezes esquece isso. E agora com essa canto da sereia do Data Science, né? Pô, me dê uma base de dados e os pacotes certos do R eu publicarei em qualquer lugar. Né? Então, cuidado, porque isso pode não ser o papel da engenharia e o que a gente tem percebido no mercado. O engenheiro perdendo essa capacidade de projeto, de estruturar um projeto e de conduzir um projeto. Então, o cientista descreve o que é, mas o engenheiro cria o que nunca foi. E aí, quando a gente pega lá os métodos de pesquisa, né, a indução, a dedução,
hipotético dedutivo, ela está toda baseada no que é. Mas quando eu vou fazer uma pesquisa do que será, né, do que pode ser, do que ainda não é, mas algo que eu acredito que possa e devo criar, aí outros métodos são necessários. E como engenheiros, a gente está em condições de mudar o mundo e não apenas estudá-lo. Então, acho que é essa questão que a gente vem levantando, da necessidade da gente ter essa postura mais ativa, né? Mais proativa. E esse problema da relevância, de novo, ele não é exclusivo brasileiro. A gente fez está no livro, esse levantamento de um senador americano que ele pega os projetos financiados pela National Science Foundation e questiona, né? Poxa, como é que pode o dinheiro do contribuinte ir para uma pesquisa para se pássaros bêbados usam insultos com outros pássaros bêbados, né? Então, nós nem tivemos coragem de fazer isso no Brasil, né? Porque a minha carreira acadêmica certamente estaria natimorta, né? Mas o sol usando continuou. Mas assim, a sociedade pode não estar aqui no Brasil está fazendo isso, mas ela questiona cada vez mais os órgãos de fomento. Isso aqui a gente colocou no livro, não tem nada a ver com design science, mas a gente colocou porque sim, para evitar correr o risco do outro lado. Tá? Quer dizer, rigor é tudo de ruim, né? Então vamos só pensar na relevância. E aí, sim, uma pesquisa que eu não posso confiar nos resultados não deveria nem ser chamada de pesquisa, e aí certamente ela não tem utilidade alguma. Né? Então vejam assim, até a gente colocar uma vacina no braço, quanto estudo a gente precisa para assegurar de que aquela vacina causa aquele efeito com segurança. Então a gente também não pode ir lá para o lado da relevância totalmente, porque a gente vai ter a questão da não confiabilidade, não entender os mecanismos que estão te produzindo aquele resultado. Por outro lado, né, aí o que eu brinco com os alunos, né, se tiver dúvida por onde começar, começa com rigor, que aí consegue defender o mestrado, o doutorado, o programa pontua. Né? E a pesquisa necessária é aquele norte verdadeiro. Como eu ouço, né, Daniel, tem que levar uma vida equilibrada, né? Cuidar da saúde, atender todos os indicadores da CAPES, cuidar dos filhos. É como aquele show de pratos do circo. Né? De vez em quando a gente vê um pratinho caindo, vai lá e tenta acelerar. Mas a gente não pode perder o rumo. Né? Então o rumo é esse. Não é fácil fazer isso, mas a gente onde a gente deve buscar. E aqui, algumas pesquisas que a gente chega, tem ainda que não tem nem rigor nem relevância. Então, acho que isso é importante. E por que eu fui colocando, a gente foi colocando essas questões do livro? O que a gente foi percebendo em várias bancas, né, na visão de vários colegas? Muitas vezes o método de pesquisa era visto como algo burocrático, mal necessário. Isso aí é burocracia acadêmica. Né? E, na verdade, o método é uma sequência de decisões, a gente vai mostrar isso, que vão garantir a efetividade e a confiabilidade da nossa pesquisa. Então é como se, na medida que eu digo que o método de pesquisa é algo burocrático, é como eu dizer que as regras do futebol são uma burocracia. E na verdade não são. Né? São o que faz o jogo. Né? E aí aqui a gente vai começar a entrar um pouco mais aí no conceito da Design Science e depois a gente vai colocar essas regras de decisão. Isso é outra coisa que eu acho que é importante a gente também, esqueci de falar naquela apresentação, me lembrou. A gente ter precisão conceitual, né? Definir o que a gente está falando. Acho que também isso gera vários ruídos aqui no Brasil. Então, o que a gente está entendendo por Design Science? É uma ciência que procura consolidar conhecimento sobre o projeto e desenvolvimento de soluções para melhorar sistemas existentes, resolver problemas e criar novos artefatos. Isso eu acho muito reducionista, né? Quando diz que engenheiro é um solucionador de problemas. Não. Eu posso criar soluções para problemas que não existem, eu posso criar soluções para problemas que eu não quero que existam. A grande distinção, e por isso o termo artificial, aí eu recomendo muito a leitura do livro
do Herbert Simon, As Ciências do Artificial, a terceira edição de 96, né, que já tem várias mudanças da primeira edição. Mas, do ponto de vista ontológico, o que ele está comentando? Eu posso pesquisar os fenômenos da natureza. Um exemplo de fenômeno da natureza: chuva, furacão, terremoto. E a gente tem todos os métodos para isso, né? Para pesquisar os fenômenos da natureza. Existem fenômenos sociais. Dê um exemplo de fenômeno social. Essa aula. Confiança, né? Confiança só existe entre pessoas. Reprodução humana é um fenômeno natural? Sem dúvida. Reprodução humana é um fenômeno social? Graças a Deus, a gente escolhe com quem vai se reproduzir. Mas nem todas as sociedades são assim. Mas reprodução humana pode ser um fenômeno artificial? Sim. Sem dúvida. O que é um fenômeno artificial? São coisas que não existem na natureza, mas eu posso criar um artefato que produz aquele fenômeno artificial. Então, o que o Simon nos chama a atenção no livro é que o mundo é muito mais artificial do que natural. Tá? Dinheiro existe na natureza? Dinheiro, esses dias eu vi uma entrevista do Nicoleles, é uma abstração humana que direciona vidas, mas o dinheiro não existe na natureza. A forma como a gente planta, faz a plantação na lavoura, a natureza nasce as plantas com aquela regularidade? Não, são fenômenos artificiais. Né? Agora mesmo, a gente está usando muito de física e outras questões para transmitir essa aula. Mas tem um artefato, há vários artefatos trabalhando de maneira conjunta para permitir essa transmissão. Então, o que o Simon vem trazer é que a gente tem uma design science, uma ciência do projeto que vai se ocupar dos fenômenos artificiais. Eles podem interagir com os fenômenos naturais, sem dúvida. Aí ele coloca no texto, né? Os fenômenos artificiais se submetem aos fenômenos sociais. Vejam, a vacina é um artefato ou não é? Sem dúvida. Tem um estudo, um princípio ativo, é um fenômeno artificial. Agora, não tem um movimento anti-vacina? Então, adianta eu produzir a vacina se um fenômeno social, que é esse movimento anti-vacina, evita o uso desse artefato? Então, esses fenômenos, eles coexistem e se articulam. Tá? E o que é o diabo do artefato? É algo construído pelo homem e uma interface entre um ambiente interno, um ambiente externo e um determinado sistema. Então, vamos colocar ali os três termos, né? Sempre gosto de começar do externo para o interno. O ambiente externo nenhum artefato funciona no nada. Ele funciona em algum lugar do tempo e do espaço, no momento. E esse momento, esse lugar do tempo e do espaço vai trazer as restrições, os requisitos nos quais o que será projetado precisa operar. Então é muito importante a gente entender o ambiente em que o artefato que a gente vai projetar funcionará. Porque do contrário, né, ele pode não alcançar o que ele se propõe ou pode simplesmente ser desnecessário. Então a gente precisa entender o ambiente externo. Se lembra do relógio de pêndulo que aparece nos filmes? É um artefato, relógio? Totalmente. É um artefato para mensurar o tempo. E ele funciona muito bem se a gente colocar aqui. Agora, se a gente colocar ele num barco e andar aqui no mar, aquele relógio de pêndulo funcionará? Não, porque o balanço do mar vai alterar o passo do pêndulo. Então vejam, o relógio, o artefato está bem projetado para aquele ambiente externo ao qual ele foi projetado. À medida que eu mudei o ambiente externo, ele não vai operar ou não vai alcançar os resultados da mesma maneira. Eu fui para fazer um projeto em Angola, fiquei 3 dias sem energia elétrica. Normalmente a nossa bateria do celular dura quanto tempo? 24 horas.
Quando tu vai para a África, tu quer um celular que a bateria dure 7 dias. Né? Uma semana. Então, assim, o que eu quero dizer? Os artefatos, eles vão conviver, vários artefatos, porque eles vão atender diferentes necessidades para diferentes ambientes externos. E essa questão do relógio, depois aí por curiosidade, procurem na internet a história do relógio que mudou o mundo. Que é a história do relógio, né, do rei inglês lá que propôs para que a gente tinha dificuldade, a gente conseguia navegar de norte a sul, mas não de leste a oeste. E a gente precisava de um relógio para conseguir calcular a distância em relação a um ponto de referência. Então veja a importância assim, de um artefato para a história humana. Isso é uma questão que a gente vem trabalhando agora, é como conectar o design com a ciência. Não é design science, é design mais science. Mas essa questão do relógio, assim, vocês vão adorar. Tem vários vídeos no YouTube que vocês vão gostar. Nesse ambiente externo, eu quero provocar uma alteração. E o que o Simon vai falar? Ele vai trazer um conceito de solução, vai aparecer depois, satisfatória. Então, eu quero alcançar um resultado naquele ambiente, provocar uma mudança naquele ambiente externo. O que o Simon é contra? Não precisa ser a solução ótima, mas ela precisa ser uma solução satisfatória, melhor dos que as existentes. Ou uma solução para uma situação onde não tem outra solução existente. Então é diferente da lógica da pesquisa operacional, onde a gente tenta achar o ótimo, né, o melhor. Não, aqui é uma solução satisfatória sob determinados critérios. E aí o artefato é essa linha pontilhada. E o que a gente vai projetar? É esse ambiente interno. Que elementos eu preciso ter? Como eu vou combinar esses elementos para gerar aquela solução satisfatória naquele ambiente interno? Então, o que eu projeto é esse ambiente interno. E aí depois a gente vai ver assim, como é importante a gente, os dados etnográficos, né? Então, naquele processo de criação, a gente ter lá o caderninho e ir anotando por que a gente selecionou determinados componentes, por que a gente combinou eles naquela ordem, né? Porque a ordem, nesse caso, provavelmente altera o resultado. Claro até aqui, pessoal? Então vamos lá. Aí, só para provocar, né? Gosto disso, os números são artefato ou não são? O pessoal da matemática briga comigo, né? Mas a gente não tropeça em números. Né? Os números são um artefato. E a gente tem vários sistemas numéricos, né? Decimal, hexadecimal, arábico, romano, cada um com o seu propósito. Então, são coisas criadas. Busca por soluções satisfatórias, soluções viáveis, não necessariamente ótimas. A gente busca na Design Science também o que a gente chama de validade pragmática. Então vocês vão ver, principalmente em metodologia, os vários tipos de validade. Validade interna, validade de construto, validade de face. Tem confiabilidade, tem assim, ó, N tipos de validade. Mas muitas vezes o que a gente esquece é a validade pragmática. A utilidade, né? O fim. Quer dizer, eu posso entender uma coisa não pelas suas causas, mas pelos efeitos que ela produz. Né? A Peirce, lá o pragmatismo. Então a gente tem que se perguntar sobre isso. E qual é a melhor forma de a gente garantir a validade pragmática? É a gente começar a pesquisa. Aí é uma frase polêmica que eu falo hoje em dia, mas a revisão da literatura virou uma praga. E por que eu digo assim? Porque a gente tem que publicar e normalmente é a primeira coisa que a gente faz. Aí o que eu comento? A gente não deveria começar pela revisão da literatura, mas a gente não pode terminar sem a revisão da literatura. Porque terminar sem a revisão da literatura, a gente não tem um grau de ineditismo, de valor do que nós estamos produzindo. Agora, começar pela revisão da literatura, talvez a gente desperdice o que é mais importante, que é a utilidade. Então, isso que eu comento assim, bastante, a gente, antes de começar a pesquisa, conversar com o usuário, ir no ambiente dele, viver um pouco do problema dele. E a minha experiência,
experiência bem pessoal, eu vejo como isso melhora a leitura dos alunos dos artigos. Porque agora, quando ele está lendo, ele está imaginando algo, ele está lembrando do que ele viu. Tá? Então, assim, essa questão da validade pragmática, assim, eu acho bem importante. E a classe de problemas, tudo são coisas que a gente pensa lá no final da pesquisa, mas que a gente está tentando trazer já para o início. Muitas vezes, quando a gente escreve lá os artigos, as revistas têm uma seção lá que é implicações gerenciais. Então, muitas vezes a gente fez toda a pesquisa lá, tá, e agora? O que eu boto aqui? Significa que a gente já não começou no lugar certo, agora eu tenho que achar uma utilidade para aquele troço. E outra parte, que é uma das coisas que eu tenho que melhorar muito nos meus artigos, a gente está sempre melhorando, é as conclusões, que a gente também poucas vezes se preocupa do alcance da pesquisa, né? Quer dizer, para que outras áreas, qual é o impacto mais amplo que a minha pesquisa tem, além de responder a questão de pesquisa. E a ideia de classe de problemas vai nos ajudar bastante nisso. A gente vai entrar um pouco mais. E um pouco de liberdade também. Tá? A gente desenvolveu um artefato que voa. O Santos Dumont se formou em ciências aeronáuticas. Não. Ele não teve aerodinâmica 1 e 2. Aí os meus amigos americanos lá falam lá que são os irmãos Wright, né, que voaram. Eu falei, uma pedra se eu tocar voa também. Aquele avião de vocês ele não decolou sozinho, se manteve. Então, cara, qualquer coisa que tu tocar no ar falou por um tempo, né? Ele não se sustenta. Seja os irmãos Wright, seja o Santos Dumont, uma coisa é certa. A gente voou antes de entender o porquê que aquela coisa voava. Depois, e na Design Science também pode ter situações dessas. Principalmente não na academia, porque a gente tenta trabalhar com a questão mais formal, né, mais reflexiva, mas certamente isso tem nas empresas. Né? Nas empresas tem muito. O problema está pegando na empresa, o cara tem que dar um jeito de solucionar. O que ele não faz, que nós, a academia deveríamos fazer, é entender por que aquele negócio funcionou. A Toyota criou o Kanban, criou uma série de conceitos de perda. Não foi um acadêmico, foi o engenheiro da Toyota. Agora, nós, a academia, precisamos entender, ir lá, estudar e entender por que aquilo que ele inventou produz aquele resultado, qual é o mecanismo. Então, a gente tem que ter um pouco, que muitas vezes a gente, quando cria os artefatos, a gente quer que eles funcionem 100% como projetado. Né? E não, nem sempre ele vai funcionar e nem sempre eu vou entender. Então, as classes de problemas, ele vai determinar o alcance da pesquisa, o quanto que eu vou poder generalizar. Depois eu vou dar exemplos de classes de problemas bem pequenininho, de classes de problemas bem grandes, mas aí aqui a gente normalmente vai se conscientizar para definir essa classe, fará a revisão da literatura, porque eu preciso estar informado para saber o valor do que eu estou desenvolvendo, se é algo inédito ou não. E aí uma diferença, né? Muitas vezes a gente exclui, tem que ser na base dos corpos, no periódico dos CAPES, e muitas vezes exclui as revistas técnicas, a literatura cinzenta. Aqui a gente tem que ser mais plural. Então a literatura cinzenta, a literatura também deve conviver. Pode ter artefatos em qualquer lugar. Com isso eu vou identificar os artefatos que podem solucionar aquele problema e estruturar a classe de problemas. O que existe para resolver aquele problema? Então isso é uma questão bem importante para distinguir bastante a Design Science da arquitetura não, de uma consultoria ou de uma empresa que soluciona, do departamento de engenharia industrial de uma empresa. A gente está preocupado em solucionar um problema que seja generalizável a uma classe de problemas. Tá? Então isso é bem assim importante, porque isso vai determinar, primeiro, a minha solução satisfatória. No que o artefato que eu estou desenvolvendo traz uma solução melhor do que os demais. E, senhores, não vai ter um artefato que é bom em tudo. Então, uma panaceia, a solução de todos os males. O iPhone, os celulares smart que a gente tem, claro que são úteis.
no contexto que nós vemos. Mas como vocês viram, na África, a gente já quer um celular mais barato. Um país como boa parte dos BRICS, custo não é um critério importante? É muito importante. Então, eu posso não fazer o melhor artefato, mas é o mais barato, é o mais acessível. Né? É o que eu fiz uma aula magna ali no CEART, aqui na UDESC, RPG de moda. Às vezes a gente está falando de wireless, né, de wearables, tecnologias vestíveis, mas tem muita gente no mundo que não tem roupa. Então, assim, é o melhor sob determinado critério. Pode ser o mais confiável, pode ser o mais rápido, pode ser o mais efetivo, pode ser... Só que a gente tem que ter identificado e comparado esses artefatos e tornar claro a contribuição dele em relação aos demais. Perguntas no final ou pode ser já? Pode ser por mim. Assim, vamos fazer talvez assim, o que for mais de esclarecimento a gente faz agora e o que for de opinião de repente no final. Tá, então eu tenho uma esclarecimento que é bem específico sobre isso. A gente já está convertido, a gente já é fiel. Mas a gente tem algumas dificuldades em questões específicas. Na classe de problemas eu tenho um, por exemplo. Uma aluna minha, por exemplo, estava trabalhando em gestão visual, ferramentas visuais de projetos para audiovisual. Quando ela foi para a classe de problemas, ela não encontrou na mesma camada produtos análogos, certo? A minha sugestão, empírica, vocês fizeram, falei, sobe uma camada. Olha o que tu tem de ferramentas visuais para outras áreas e ali vai ser a tua camada de comparação, porque tu não tem um análogo bom. Essa é a primeira dúvida, é saber se isso é o certo a ser feito. E o segundo é, a base de comparação dela estava em outra camada. Ela teve dificuldade de achar esses repositórios técnicos. Os científicos foi fácil, mas eu não tenho bagagem para dizer onde é que eu busco isso aqui. E aí ela foi para o senso comum, foi olhar para Google, foi olhar para o que tinha. É isso mesmo, e nessa segunda parte, como é que vocês têm feito? O que é a vantagem de fazer isso que tu fez? De subir um nível? Tu aumentou a capacidade de generalização. Claro. Isso aumenta depois, até na hora, a chance de publicar. Qual é a deficiência que ele tem que trabalhar com isso, né? Poxa, essas ferramentas vão trazer resultados parciais. A base de comparação não é tão justa. Né? Uma outra estratégia que poderia ir também seria reduzir e dizer, eu vou criar uma nova classe de problemas, menor. Só que tu pagaria com o preço do alcance da pesquisa. Exato. Então, assim, aí não tem, é uma decisão... Em outras situações, a gente achou, assim, pouquíssimos da mesma classe de problemas, mais reduzidos, e aí a gente fez comparação com as duas. Subiu uma camada, tem um poder maior de generalização, mas uma comparação com ela para um, e alguma mais restrita com um produto bem análogo. A analogia que eu faço para ti disso é, sabe, o uso off-label dos medicamentos? Né? O medicamento, o que é um uso off-label? O medicamento foi feito para A, mas eu estou usando para tratar B. É um pouco isso que tu fizeste. Então, assim, não tem nada de errado, só aí é questão de tu demonstrar no paper, no trabalho, a consciência desse limite, né, para tentar tratar. Outra alternativa seria ser mais conservador. Quer dizer, eu vou ser mais restrito na definição da classe, mas eu sei que a minha contribuição vai ser para uma classe menor. Aí vai depender muito da comunidade com que a gente vai querer comunicar. Né? Se a comunidade na qual a gente publica topa esse escopo menor, beleza. Em geral, não. Aí tu vai ter que tratar, mas não tem muito jeito. Né? Isso aí é assim. E tu tinha uma outra pergunta. O repositório técnico. Sim. Isso assim, Google Scholar, com certeza está valendo, né? E hoje a gente tem até algumas ferramentas aí de IA, né? O Elicit, o Connect Papers, então tem outras ferramentas que a gente tem usado aí para tentar acessar. E, por vezes, assim, dependendo da área, tem revistas técnicas, né? Na área de logística, ela tem tecnologística, então eu falo da minha área. Aí, assim, aí é uma bugada mesmo e não tem muito jeito. E congressos acadêmicos também, eu acho que é importante, né? Porque muitas vezes a gente, quando vai lá para Scopus, etc., é só congresso, é só documento indexado.
Mas, cara, o AMPAD, o ENEGEC também podem ter coisas interessantes. Então, eu botaria até os eventos acadêmicos como essa literatura técnica. Mas o que eu quero? Assim, ó, essa entrada ela tem que ser ampla. Tá? Mas essa questão da classe de problema, essa figura mesmo que a gente discutiu várias vezes. Né? Porque tem várias formas de construir as classes de problemas. Né? Essa foi uma. Mas eu acho que o mais importante é a ideia. Né? A gente pensar assim, nessa discussão do alcance e da contribuição e ter isso bem configurado. Eu publiquei até um artigo na Business Process Management Journal, aí uma sugestão talvez na área de vocês. O que a gente fez? Uma revisão da literatura, só que a análise que a gente fez foi em termos de classe de problemas. Então o que a gente tentou pegar? A literatura de gestão de processos e parar de análise de processo, modelagem de processo, análise de processo, desenho de processo, implementação de processo, que é o tradicional, e tentou pensar em classes de problemas, entendeu? Então, aí o paper, bem citado e tal, então, eventualmente esse pode ser próprio primeiro paper que a gente pode fazer, entendeu? Pegar essa área, poxa, quais são os problemas que essa área trata? O que existe para tratar esses problemas? Então, pode ser algo mais preparatório, assim, pode ser interessante. Mas bom, o tema não tem nada a ver com design science, mas por que a gente fez esse tema? Quando eu vou em algumas palestras de inovação, a gente ouve, né, principalmente nas empresas, dizendo que inovação acontece na empresa. Aí eu brinco, é a mesma coisa que dizer que casamento acontece na igreja. Só que até o casamento acontecer, muita coisa antes rolou. Sim ou não? Com certeza. Né? Muita coisa antes. Então, claro, eu vou publicar aqui no final. Mas até no final, até chegar ao final, muita coisa rolou. E aí o que eu percebo, né? Nas bancas, etc. A gente dá muita preocupação hoje em dia nos trabalhos, no método de trabalho e principalmente nas técnicas de coleta e análise. Parecendo que quanto mais moderna ou mais complicada, né, a técnica de coleta ou de análise, maior a nossa chance de publicar. E a experiência que eu tenho é o contrário disso. Na verdade, o que determina a gente aumentar a chance de publicar um paper ou não são decisões que a gente toma lá no início da pesquisa. Eu costumo brincar que 2 graus de desvio na base é 20 na ponta. Então é importante a gente ter entender que esse conjunto de decisões elas são interconectadas e que se elas não estiverem alinhadas, elas vão comprometer o resultado do trabalho. Então o primeiro ponto é a razão para essa pesquisa. Eu fui numa banca de doutorado um tempo atrás e fiz a pergunta, por que você fez esse trabalho? E assim, eu não tinha noção do que aquela pergunta provocaria no coitado do aluno. Né? Ele mesmo não sabia por que ele tinha. Aí ele falou a verdade, o meu orientador mandou fazer esse troço. Aí eu brinco, na minha definição é o aluno perfeito. É o aluno que chega, professor, eu faço o que tu mandar. Aí eu sempre tenho uma ideia já prontinha, né, esperando chegar esse aluno perfeito. Mas, poxa, aqui a gente quer solucionar um problema prático. Ou para uma classe de problema. Então, a primeira coisa assim, a gente abandonar a alienação, né? Segundo ponto, o objetivo da pesquisa. Normalmente a gente tem lá objetivo exploratório, descritivo, explicativo, né? Explicativo lá é canastra limpa, né? Da pesquisa, né? Fazer uma pesquisa explicativa. Aí a gente quer projetar tudo, mas um projeto depende de uma boa descrição do ambiente externo. Então, sim, os trabalhos descritivos são muito importantes ainda. E os bons trabalhos descritivos podem originar regras de projeto. Por exemplo, monetização de dados. A gente não gasta para coletar dados? Não gasta para manter dados? Agora, como é que a gente gera dinheiro com os dados? Você sabe? Eu também não sabia. Como é que eu vou projetar algo para isso que eu nem conheço? Então foi o trabalho da Mariana, uma aluna de mestrado.
a gente fez um trabalho descritivo, só que a saída do trabalho descritivo é regras de projeto. Então, a gente estudou uma grande operadora de telefonia e uma empresa aqui de Santa Catarina que ganhou vários prêmios da FINEP e ela a receita dela é 100% venda de dados. E ela, pior, ela nem trabalha com dados que ela gastou para coletar, ela trabalha com dados públicos. Só que ela organiza de uma maneira que as pessoas pagam um belo valor para isso. Então, uma pesquisa descritiva. Então, isso que eu quero colocar assim, não é porque a gente está em Design Science que o mais importante é o fenômeno, né, que a gente quer entender. E aqui a gente pode, então, se a questão é design, o objetivo tem que ser prescrever, projetar, e aqui aí entra um pouco esse trabalho dessa aluna. Formalizar os artefatos existentes. Como é que eu precifico o meu dado? Como é que eu vou trabalhar as questões de LGPD, né, as questões éticas dos dados que eu tenho? Tem um monte de questões aqui que as empresas têm que encaminhar. Como elas fazem isso? Muito bem. Os métodos de pesquisa, métodos científicos. Isso também parece burocracia, né? Isso aí tosse dos gregos, indutivo, Aristóteles, Platão, Popper, né? Burocracia no último. Não. Porque se eu não tiver clareza disso aqui, eu vou escolher certamente o método de trabalho errado. Né? E a gente está muito treinado aqui, ó. O indutivo, principalmente na área de engenharia de produção, parece que se o cara não foi lá e vê, não existe. Né? Os hipotéticos dedutivos, né? Aqueles trabalhos que a gente vê formando um monte de hipóteses. E uma coisa que a gente estuda pouquíssimo é o abdutivo. O último artigo que a gente publicou, a gente fez uma tabela dos 7, 8 tipos de abdução diferentes que existem. Né? Então é uma coisa que a gente está estudando também mais. E várias pessoas no mundo estão tentando entender melhor como estruturar pesquisas usando o método abdutivo. Não vou gastar muito tempo aqui. E vejam que a Design Science ela vai ser um método de pesquisa que pode conviver com outro, mas que ela, ou seja, eu posso usar um estudo de caso da perspectiva da Design Science para formalizar artefatos distintos. Não é porque eu estou fazendo uma pesquisa de Design Science que tem que ser Design Science Research. Eu vou usar Design Science Research quando o meu resultado for o projeto de um artefato. Aí sim. Aí talvez seja melhor, certamente melhor que estudo de caso e pode ser melhor que pesquisação. Mas o meu objetivo é projetar. Se o meu objetivo é formalizar, não vou usar Design Science. Vou usar outros métodos. Eu acho que é importante essa distinção e depois essa articulação dos métodos. E vejam assim, ó, depois é que eu vou me preocupar com como é que eu vou coletar o dado, como é que eu vou analisar o dado e como é que eu vou estruturar o meu método de trabalho de coleta e análise. Então essas coisas têm que chegar alinhadas lá, porque se não chegarem, a chance da gente, né? Quem durante o mestrado e doutorado, tem uma basezinha de dados aqui, vamos fazer um paper em cima dessa base de dados. Vamos. Então o que a gente quer responder? Eu não sei, só tem. Vamos ver esses dados aqui, ver o que a gente tem. Cara, aí a gente sabe a dificuldade, né? Porque a gente tem resposta, mas para que problema? Né? E o que não falta na engenharia de produção é solução atrás de problema. Isso aí está cheio de... Né? A gente tem a ferramentinha certa, só falta o momento para usar ela. E aqui a gente aí vai entrar no método. Então, qual é a ideia? É a questão do rigor e relevância. A gente tem um método que tente produzir pesquisas relevantes com rigor, simultaneamente, mas para aqueles objetivos. Então, se a minha ideia é uma pesquisa exploratória, talvez o Design Science não seja a ferramenta. Se vocês olharem no meu lado, vocês vão ver que a maioria das pesquisas que eu publico não são em Design Science, a maioria dos trabalhos que eu oriento não são em Design Science. São tudo quantitativo, porque é mais fácil de publicar. Mas os melhores trabalhos que eu fiz são em Design Science. E, eu já comentei da outra vez, eu normalmente oriento 1 ou 2 trabalhos qualitativos por ano, porque eu não confio nos alunos. Então eu vou coletar os dados, eu abro as entrevistas, eu vejo as codificações, isso dá muito trabalho. Né?
Porque, não, mas ele não falou, mas ele quis dizer. Pô, se está nas entrelinhas, tá no texto, né? A entrelinha faz parte. Então, assim, isso que eu quero colocar assim, não se prendam, se apaixonem pelo problema. Tá? E aí, depois vem o método e a gente tem a nossa carreira para gerenciar. Se eu for pesquisar só qualitativo, não sou um pesquisador competitivo na minha área. Né? E os quantitativos, na minha opinião, são os trabalhos mais fáceis aí de fazer. Mas, enfim, essa é a ideia. Esses objetivos e os produtos. Né? Aí, de novo, outra vez, é importante frisar. O que é o ornitorrinco? É um mamífero? É um réptil? É uma ave? É um mamífero que bota ovo? Aí eu brinco com o pessoal quantitativo, né? Se a gente exterminasse o ornitorrinco, o R ficava perfeito, né? O modelo não tinha outlier nenhum. Não vamos fazer isso, logicamente. Mas a culpa não é do ornitorrinco, né? A culpa é do nosso modelo de classificação. Então, o que eu quero comentar com isso? Não se preocupem tanto em classificar os artefatos de vocês, esses tipos. Se preocupem com a aderência que o artefato tem ao conceito. Isso é mais importante. Esses foram os tipos que a gente pensou há 12 anos atrás. Mas o conceito é mais importante do que a tipologia. Certo? Porque a tipologia pode estar errada. Então vamos lá. Vamos começar pelo mais fácil. Método. Esse é a tara do engenheiro de produção. Né? Dar um monte, uma sequência de passos que alguém deve fazer para produzir um determinado resultado. Então, essa é, assim, mais palpável, mais tangível. Modelos. Modelos são simplificações da realidade. Uma maquete é um modelo? Sem dúvida. Um mapa é um modelo? Sem dúvida. Eu gosto muito da frase do Deep Box que diz o seguinte: todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Úteis. Então, a gente não pode perder essa essência do modelo. O modelo tem que ser útil. Por que todo modelo está errado? Porque é uma simplificação. Então, todo modelo é impreciso, porque ele não é toda a realidade. Todo modelo é incompleto, porque ele não tem todos os elementos. Mas nenhum modelo pode ser incorreto. Relacionar os conceitos contidos nele de maneira errada. Então, todos os modelos são incompletos, são imprecisos, mas eles não podem ser incorretos. A gente tem várias formas de expressar um modelo. Desde o modelo qualitativo, né, aquelas caixinhas que a gente faz, aí tu começa a explorar setinhas. Tinha que ligar esse troço aqui, né? Então, mas tentem se lembrar o seguinte: um mapa da costa brasileira, um mapa antigo da costa brasileira é um modelo? Totalmente impreciso se a gente comparar com ele. Mas era útil? Tem conceitos ali? Tem. Ilha, foz, planalto, planície, distância, todos relacionados no mapa. Até hoje a gente briga também com os conceitos, né? Lá no Rio Grande do Sul tem uma discussão antiga se o Guaíba é rio ou lago. Né? Aí, quando eu era pequeno, o que é uma ilha? Pedaço de terra secado por água. Florianópolis. O que é um lago? Pedaço de água secado por terra. É lago ou é rio? Então, aí fica polêmico. Mas essas definições são importantes. Então, esses aqui são os mais tangíveis. Instanciação. Tá? Instanciação tem alguns autores que nem consideram como outro artefato, consideram tudo como método, que é o método de como usar o artefato. Tá? Eu tenho um termômetro. O termômetro não é um artefato? Mas se eu botar o termômetro atrás da orelha, ele vai medir certa temperatura? Não. Então eu preciso de uma instanciação. Como eu devo usar aquele artefato para que ele produza o resultado? Também é mais tangível. Professor Formoso, o Carlos Formoso lá da URGS, coordena o NORI, que é um grupo de pesquisa da engenharia civil. Então lá ele
ele é fã também de Design Science, ele usa... Ah, Daniel, mestrado é método, modelo, alguma instanciação. E doutorado é construto de Design Proposition. Aí o critério dele, a gente na nossa conversa, é que esses aqui são mais tangíveis e esses requerem mais abstração. O que é uma Design Proposition? Eu não sou arquiteto, mas quando um arquiteto vai projetar uma casa, primeiro, que é a primeira coisa que ele olha? A posição solar. Porque ele nem sabe o que ele vai construir, mas em função da posição solar ele sabe aonde que algumas peças têm que estar presentes. Alguém já foi numa casa que a porta do banheiro era virada para a cozinha? Nojento, né? Então eu também não sei o que eu vou projetar, mas eu sei que a porta do banheiro não vai ser virada para a cozinha por uma questão de higiene. Então, vejam, isso que são as regras de projeto. Na engenharia de produção, eu não sei que sistema de produção eu vou desenvolver, mas eu sei que eu tenho que balancear o fluxo e não a capacidade. Eu tenho que fazer aquele fluxo antes. Aí eu vou depois disso. Então, as regras de projeto são esses elementos que orientam o projeto. Eu não sei que ponte eu vou fazer, mas em função do regime de vento, da profundidade, da distância, eu sei qual vai ser a ponte mais adequada para aquilo. Então, isso aqui é um nível de abstração maior. Então, por exemplo, fazer uma boa revisão da literatura. As revisões da literatura, o pessoal diz, não consigo mais publicar. Depende. Esse ano a gente publicou 3 ou 4 revisões da literatura. Agora, aquela revisão da literatura que printa os gráficos dos Voss Viewer, né? E essas não vão sair mais. O que as revisões da literatura estão exigindo? Análise e principalmente uma coisa que a gente está estudando há algum tempo: síntese. A gente, tão focado que está em análise, a gente está perdendo a capacidade de capturar o essencial. Então, aqui fazer uma revisão da literatura, que agora submeteu um artigo para Technovation. A gente olhou os últimos 30 anos e tentou estabelecer regras de projeto para monetização de dados. Com o editor. É uma revista bem difícil. Mas é RCN, mas com esse enfoque. As design proposition. E esse aqui é o mais danado de todos, né? Porque é definir um conceito. E por que a gente não chamou de conceito construto? Porque a ideia do construto é um conceito operacionalizado. Então eu tenho o conceito de vento. O que é o vento? Área em movimento. Certo? Eu sinto o vento, eu vejo o vento, mas como é que eu consigo medir para dizer que está acontecendo o vento? Aí eu tenho que ter métricas, variáveis. Então, por vezes, para resolver um problema, a gente tem que definir o conceito que muitas vezes não está definido. Eu tive um projeto até hoje, que foi um projeto com a Petrobras sobre isso. Né? A gente criou um conceito de estresse em parques de tancagem. Então, eventualmente, a gente pode ter que criar projetos, a gente tem que conceituar algo. Né? Conceituar aquele novo fenômeno para, a partir daí, conseguir... Dizem, eu estou vendendo como eu ouvi, que quando os espanhóis chegaram, né, com os navios, os índios não enxergaram. Eu não sei se isso é verdade, né? Depois aí, quem puder, souber, me complementa. Porque eles não tinham conceito, né? Eles olhavam aquilo e o que é isso? Então, pode ter situações onde o próprio conceito necessário para entender o problema, ou para definir o problema, é um artefato. Como conduzir a pesquisa? Isso que muitas vezes o pessoal está mais focado, né? Só diz como? Então vamos lá. Primeiro, né, a gente vai tentar balancear essa questão do pragmatismo e do realismo crítico. Né? Então, pragmatismo, usar o conhecimento a serviço da ação. Realismo crítico, conhecimento a serviço da compreensão. Então, a gente vai trabalhar esses dois elementos da Design Science. Na parte da conscientização, tentar extrair qual conhecimento eu devo utilizar para compreender o problema e depois, qual conhecimento eu preciso para resolver o problema. Isso aqui eu vou pular, né? Porque isso aqui vocês já devem ter em outras disciplinas.
questão da construta, generalização. Vou lá aqui. Os modos de raciocínio a gente falou já um pouco, né? A indução, né? Eu tenho os fatos, as consequências, eu gero a teoria. Eu tenho os fatos, a dedução. Eu tenho as hipóteses, as teorias. Eu tenho os fatos, eu vou verificar essas hipóteses em função das suas consequências, prever. E a dedução, quando a gente quer uma determinada consequência, a gente tem uma possível explicação e a gente quer alterar o fato para gerar aquela consequência. Bom, vou pular aqui também, vamos para cá. Aqui é uma sequência de passos que está lá no livro. Né? Então a gente começa bem isso, da identificação do problema. E aí, assim, de novo, eu destaco essa parte da conscientização do problema. Né? Então, vou insistir bastante nisso. Tá? E bons problemas diferentes. Por isso que eu sou tão crítico quando a gente começa pela revisão da literatura, porque a gente já se limitou aos problemas que a literatura trata. E o mundo é bem maior do que esses problemas. A partir disso, paralelamente a isso, aí eu posso desenvolver minhas revisões da literatura. Tá? Por isso que eu digo, talvez eu não deva começar pela revisão, mas eu não posso terminar sem a revisão. Tá? Porque essa revisão é que vai nos ajudar a definir as classes de problemas, a solução satisfatória, e depois vocês já vão ver que a gente vai usar isso para avaliar os artefatos. Como é que eu avalio os artefatos? Como é que eu vou avaliar se eu não me identifiquei? Se eu não fiz uma análise comparativa? E a gente pode usar o simulógico para estruturar isso. A conscientização, buscar o máximo do problema. Né? Então, que nem eu dou dois exemplos. Né? Eu tinha um aluno que eu gosto de problemas diferentes. Né? A gente queria estudar uma escola de samba. É uma gestão de um projeto? Um desfile de escola de samba. Tem escopo? Tem. Tema. Tem orçamento? Tem prazo? Será que tem um gerente PMI lá na quadra? Será que eles conhecem métodos ágeis? Mas, poxa, lá no Rio de Janeiro movimenta bilhões, né? O que eles usam para se organizar? Tá? Então, assim, aí eu fui com um aluno lá na Bambas da Orgia para... Depois o aluno desistiu. Tá? Mas, o que eu quero dizer? Assim, a gente tem que ir... Outro fenômeno que tem aqui que a gente vive, o guarda-chuva. Depois que chove aqui em Florianópolis, demora quanto tempo para aparecer alguém vendendo guarda-chuva? Segundos. Pergunta que eu coloco, né? Vocês conhecem alguma cadeia, alguma empresa que responde mais rápido a demanda do que a venda de guarda-chuva? Eu não conheço. Tá? Aonde aquele guarda-chuva estava estocado? O que aquele cara estava fazendo? Quem pagou para manter aquele estoque de guarda-chuva? Aí a gente saiu de uma reunião com o Sebrae, tinha um carinha vendendo guarda-chuva, eu vi ele recomprando o guarda-chuva. O cara deu o guarda-chuva e recebeu 5 pila. Pois isso muda tudo, porque agora guarda-chuva não é mais produto, é serviço. E ele já pode ter metade do estoque. Aí eu fui lá, paguei 10 pila para ele. Então, quando a gente fala de conscientização, é isso, entendeu? A gente sair daqui e ir realmente lá conversar, vivenciar o problema. Eu sinto que falta muito isso nas nossas pesquisas. A LSL, que a gente já falou bastante. Essa definição das classes de problemas. E vejam, se a classe de problema não está estruturada, já é uma contribuição da dissertação à tese a sua estruturação. Tá? Então, aí que essa é outra confusão que eu vejo bastante, né? O que é objetivo específico? Se eu tenho que fazer, não é objetivo específico. Se eu tenho que fazer, é meta. Objetivo específico é uma contribuição adicional da minha pesquisa. Definir uma classe de problemas bem definida é algo que eu preciso fazer por causa do método, mas sem dúvida é uma contribuição porque a nossa literatura está estruturada de maneira disciplinar. Oi, eu sou um problema de gestão de operações. Oi, eu sou um problema de cadeia de suprimentos. Eu sou um problema de otimização. Não. O problema é o problema. Ele é o ornitorrinco. Ele não sabe de que área. Eu sou um problema de design. Ele não sabe de que área ele é. Eu só sou o problema.
Então, a gente estruturar dessa maneira também tem a sua contribuição. As proposições, aí, senhores, essa parte aqui e o projeto, existe um método para estruturar hipóteses? Não. Para gerar hipóteses? Não. O Einstein estava olhando o relógio lá de Berna, se não me engano, não me lembro qual é a cidade, não me lembro se é Genebra ou Berna, e ele imaginou um cara caindo do elevador. Então, assim, tem uma parte na design, na ciência, que não é humana, que é a criação. Então, como é que a gente criou aquele artefato? É da nossa criatividade. A gente pode usar, a gente no Geomap estudou um pouco durante um tempo, que é a biomimética. Então, eu posso usar, me inspirar na natureza, né? O livro da Janine Belius, ela coloca, ó, que está aí, foi testado há 65 milhões de anos. Então, tem muito problema que a natureza já solucionou. A gente pode usar a biomimética como fonte de inspiração. Mas, por exemplo, aquele problema da Petrobras, a gente resolveu, na época eu gostava de jogar muito Guitar Hero. E a gente tocava o projeto no tempo, jantava e dava uma tocadinha de Guitar Hero, e aí a gente pensou, imagina que cada botão desse é um tanque da refinaria. Se eu aperto dois tanques estão pressionados, os outros dois estão vazios. E, cara, daí. Entendeu? Então, assim, essa parte da proposição, ela é criativa. O que é importante? Não é porque ela é criativa que ela tem que ser desorganizada. São coisas diferentes, concorda? Então, eu posso criar, mas aí o que eu tenho que ter? Meu caderninho, e isso são dados etnográficos. Pô, da onde que veio essa ideia? Depois de ter essa ideia, por que eu combinei as coisas dessa maneira? Se lembram lá daquele filme Avatar? Todo dia, no final do dia, lá em Pandora, o que o pessoal tinha que fazer? Ele tinha que gravar um relato de como foi o seu dia em Pandora. E a chefe de pesquisa ainda diz: boa pesquisa, bons dados. Então, aquele relato dele é um dado etnográfico. E a gente pode usar como fonte de pesquisa. Então, assim, não é porque eu sou criativo que eu devo ser assistemático ou desorganizado. Eu só tenho que registrar para ter o tracking das melhorias que eu for colocando. Na época que a gente escreveu o livro, a gente pensou que isso era bem linearzinho, assim. Que a gente pensava várias soluções, escolhia a menor, projetava, desenvolvia e não deu certo e voltava. Na prática, não é assim. O que a gente vê? Na prática, a gente vê a lógica do carrinho bate-bate. Tá? O sujeito tem uma ideia que ele imagina que vai dar certo, ele sai tentando fazer aquilo. Se não dá certo, ele tenta salvar mais um pouco. E se não dá mais certo 2 ou 3 vezes, aí ele volta lá para o início. Então, agora, na próxima versão, a gente já não vai escrever essa maneira tão bonitinha. Né? Isso é muito mais interativo do que a gente imaginou lá no início. Na nossa ideia, ele projetava elencava várias possibilidades, escolheu uma e fazia o ciclo. Na prática, a gente vê que ele nem é nem caralho. Ele vai para a hipótese inicial dele, é muito mais, e agora o termo está na moda, né? Ele vai pivotando. Né? Só eu vou comentar, mas eu estava esperando esse ponto para fazer algumas perguntas. Nesse aspecto específico, nesse bloco que o senhor está apresentando aí agora, o nosso entendimento assim, rápido para isso foi o seguinte: tá, você, enquanto usuário do método, né, de ser um projetista, enquanto usuário do método, tem alguns atalhos mentais para construir a solução. O que a DSR te obriga nessa parte específica é abrir a caixa preta. Eu não quero que você guarde isso com você, eu quero que você mostre todos esses atalhos mentais construtivos. Aí a técnica que a gente usa é meio que de área de volta, tá? Para restante. Perfeita analogia lá com o Avatar. A questão que acontece aí é que muito aluno começa a misturar heurística de construção com heurística de feedback do usuário, porque muitas vezes nessa fase o pivotamento vem junto com a consulta do usuário, né? Que daí já é mais uma heurística, no meu entendimento, consciencial. Perfeito. E tem a questão... Como é que vocês lidam com isso?
vai consultar, Sim, sim. quem consulta durante. Não, é isso que a gente quer retratar. Esse é um processo muito mais orgânico, certo? O que a gente tem é que manter, tocou perfeito. A gente fala das heurísticas construtivas e contingenciais. Isso. Então, Elas são mais simultâneas. Simultâneas, mas só que a gente tem que manter esses registros separados. É como se o feedback do usuário fosse um requisito do ambiente externo. Porque se a gente não considerar isso também, a gente vai desenvolver um artefato que não vai ser utilizado. Né? Na verdade, assim, o feedback do senhor, como eu entendi, Claro. assim, a gente já meio que fazia essa área sobreposta, mas eu vejo as de construção iniciando antes e terminando um pouquinho, e as contingenciais começando no meio da construtiva e terminando depois. Para nós é um pouquinho o contrário. Começa com um contexto, Tá certo? desenvolve É um ciclo. exatamente. Tá certo. Por isso que assim, essa figura eu sempre faço questão que ela não é Verdade. essa é uma das críticas assim, que a gente recebeu, e as pessoas que nos criticaram têm razão em ter feito isso, que faltou no livro eram exemplos. Né? Só que agora, por isso que no próximo livro a gente agora tem quase 15 anos, né, quando sair o livro, de experiência. Aí nós vamos encaminhar isso melhor. Mas isso, por isso que assim, eu já falo, isso não é assim na lógica do dia a dia, a gente viu que não funciona, a gente vai mudar. Aqui eu vou detalhar um pouco mais, que é o que pega nas revistas. Essa sempre foi uma preocupação dos alunos. Né? Vou conseguir publicar os antitroços depois? Né? Aí, assim, essa parte da avaliação. A questão da explicitação das aprendizagens, isso é aquilo que a gente comentou, né? As revistas vão cobrar muito abrir a caixateira, quer dizer, qual é o mecanismo. E essa generalização, que são os artefatos, essas heurísticas para aquela coisa. Eu vou focar aqui. Isso aqui eu coloquei da última vez, que é importante. Muitas vezes não está no livro. E como é que eu vou estruturar a dissertação, a tese? Como é que eu vou estruturar o artigo? Né? Então, poxa, a questão da introdução, né? O contexto, o problema, qual é a contribuição, o referencial teórico, né? Qual é a base teórica do problema, mais a crítica, a base teórica da oportunidade, mais o objetivo, o método, e aí depois a gente tem um paper para análise diagnóstica, um paper para o projeto da solução e um paper para o projeto da solução. É uma forma aí que a gente colocou. Isso aqui a gente vai melhorar ainda mais agora. Ontem na reunião de colegiado, é uma questão importante agora, a produção tecnológica. Então a professora Elisandra e eu, a gente deve ofertar no ano que vem uma disciplina de 2 créditos de produção tecnológica e design science, justamente para a gente estimular dissertações e teses sobre isso. Rigor, que aí entra na questão das avaliações. Eu vou trazer dois parâmetros para a gente avaliar os artefatos. Tá? Esses parâmetros são um rigor com que eles vão ser avaliados. Quanto mais rigorosos forem esses parâmetros de avaliação do artefato, maior a nossa chance de publicação, porque aí os artefatos se tornam mais confiáveis. Essa figura tem um problema. Eu já, muito tempo atrás, mandei um e-mail para o autor, não recebi resposta nenhuma. Eu tenho uma discordância, eu acho que tem um erro nesse gráfico, mas eu vou comentar com vocês. Então, esse gráfico está avaliando os métodos sobre 2 eixos. Validade externa, capacidade de generalização. Aí a gente pode entender generalização empírica, ou seja, eu posso dizer que a população pode tomar essa vacina, não vai ter problema, ou posso ter generalização analítica. Né? Então, o conceito de perdas nasceu na Toyota, mas ele é generalizável para outros eventos, é a generalização analítica. E eu posso ter a validade interna, que é a confiabilidade dos resultados que eu gerei. Então, ele classifica alguns métodos. Então, veja. Um experimento simples no laboratório tem muita validade interna, mas ele tem baixa validade externa. Eu testei a vacina em ratinho, porco, né? Tem alta validade interna, mas nenhuma validade externa. Eu fiz uma pesquisa de campo longitudinal, múltiplos experimentos. Vejam, eu sigo com a validade externa e aumentei a interna e sigo com o aumento externo. Então, quanto mais aqui, né, experimento de campo, mais
melhor. O senhor sempre lembre-se da vacina, a gente não tinha lá teste clínico fase 1, fase 2, fase 3, né? Testa no laboratório, testa em primata, grupo controlado, até o duplo teste cego, que é o mais definitivo lá. Então, o mesmo processo. O que é importante? Para eu pesquisar em Design Science, eu tenho que chegar no último estágio? Não. Depende da originalidade, da novidade do problema. Quando a gente estava lá na Covid-19, que não tinha remédio nenhum, qualquer teste de laboratório que se mostrasse para o professor já não era uma contribuição. Então, isso que eu estou dizendo assim, não é porque eu tenho que desenvolver o artefato, já tenho que me meter no braço de alguém. Né? Isso tem fases, eu posso já são contribuições, não preciso implementar necessariamente para... Claro que se eu implementar, eu tenho mais evidências. Então, isso que eu comento que muitas vezes o pessoal tem isso na mente, eu preciso implementar para ter resultado para aplicar. Depende da novidade, é um problema novo, não tem nada. Cara, eu mostrei que no laboratório está funcionando, pô, isso é um caminho promissor. Pensem na vacina, sempre que é um bom detalhe. O que eu discordo dessa figura? Esse estudo de casos único. Porque o estudo de casos único deveria estar por aqui. Ele tem nenhuma validade, muito pouca, externa, mas muita interna. Então, eu já mandei e-mail, é uma discordância que eu tenho, é o que eu coloco para vocês. Né? Aí eu não sei se ele pensou na generalização analítica, podia estar aqui, mas é baseado nesse livro. Outra forma, outro parâmetro, tá? Tem tive uma orientanda que eu até achei que na época isso aqui ia ser mais promissor, que é a gestão baseada em evidências, tá? Da Denise Rousseau. E eles têm essa, se a gestão é baseada em evidências, eu preciso classificar a força das evidências. Tá? Se é uma evidência fraca, no mínimo eu tenho que informar para o cara, ó, se tu não tiver mais nada, pode usar isso que tu já deu o cigarro, mas não te fia muito mesmo. Né? Então eles têm uma tabela das evidências, ó, onde a evidência mais fraca são os relatórios, estudos de caso, né, papers tradicionais, e vejam a evidência mais forte, é uma revisão sistemática ou meta-análise randomizada de estudos controlados. Então imagina que cada lugar independente fez seus estudos, publicaram, e agora eu vou pegar todos esses testes e vou fazer uma meta-análise. Então aqui a gente tem esse outro parâmetro das evidências. Quanto mais para cima, melhor, claro. Mas assim, a gente sabe que tem 4 anos, né, que a gente tem outros compromissos. E aí o que eu comento, assim, a gente esqueceu um pouco na academia brasileira o Lacatio e a lógica dos programas de pesquisa. Tá? Isso tem menos a ver para os alunos e muito mais a ver para nós, professores do programa, né? Que a gente entendesse que a gente conduz uma linha de pesquisa que vão somando vários trabalhos. Né? É uma das coisas que a gente coloca essa pressão de publicação, eu acho que a gente perdeu, que a gente vai onde acha que vai publicar mais fácil e muitas vezes não tem um domínio. Eu falo para os alunos assim, a teoria das instruções é uma coisa que eu pesquiso há 25 anos praticamente. Então, cara, 25 anos, todo dezembro eu imprimo que saiu de artigos no ano, para minha sorte não são muitos, em torno de uns 50, 60. Faço meu bookzinho, passo dezembro, janeiro, fevereiro, lendo. Então, pô, o que saiu nos últimos 20 anos, eu sei, não tem como não saber. Mas a gente, muitas vezes na academia, a gente fica mudando de tema. Então, assim, dificilmente a gente vai conseguir uma dissertação, numa tese, mas se a gente for encadeando essas dissertações, essas teses, a gente consegue fazendo esses testes mais aprofundados. Verificando o rigor, né? O rigor e a questão, aí a avaliação dos artefatos, os produtos da pesquisa, né? Devem ser satisfatórias, aí isso aqui reduziu a lacuna, teoria e prática, assim por diante. E essa generalização e a condição do método. Aqui já mais recentemente, né? Esse é um dos artigos que a gente publicou. A gente, no International Journal of Management Reviews, é
um journal só de revisão da literatura, do British Academy. E a gente olhou nos últimos 25 anos todas as pesquisas que usaram Design Science em gestão de operações. E aí a gente classificou essas pesquisas em contribuições teóricas reveladoras, teóricas incrementais, práticas reveladoras e práticas incrementais. Então, tem ali, talvez possam servir como inspiração para vocês fazerem em outra área. Então, sim, é uma revisão da literatura e tem revistas para isso. Exemplos de aplicação. Então, a gente fala, mas na engenharia tem que mostrar, né? Me dá um exemplo aí, né? Esse modelo aqui eu falo assim que para mim foi determinante. Depois que a gente publicou o livro, a gente recebia um e-mail, consulta, professor, mas posso usar isso? Será que eu vou conseguir defender o doutorado? Será que o meu orientador vai deixar? Então isso é outra coisa que eu já comento, né? Eu recebo qualquer aluno, contanto que o orientador esteja junto na reunião. Né? Então, eu não vou servir. Os caras tentam te botar umas bolas divididas, né? Te manda um e-mail, o que tu responde para ele imprimir e mostrar para o orientador. Né? E eu não vou fazer para os outros o que eu não quero que façam para mim. Então, estou à disposição para ajudar qualquer um, só combine com o orientador e a gente conversa junto. E nesse projeto do Sebrae, apareceu um cara do Sebrae e falou, por que você não usa o Canvas? Eu nem conhecia, eu dei uma olhada no livro, aí pedi para a Aline, né? A Aline era minha bolsista, Aline, baixa a tese aí desse Alexandre. Aí baixou a tese do cara, fez doutorado na França, e está no título da tese dele, Design Science. Aí, facilitou a minha vida, quando eu recebi a consulta, né? Teve um cara na França que criou um Canvas que defendeu. Então, sim, quem quer um exemplo prático, mais famoso é o Canvas. Né? E a gente tem a nossa síndrome de cachorro vira-lata. Né? Os projetos do GEMAP hoje, praticamente todos a gente define usando a Design Science. Então, a gente se sustenta como grupo de pesquisa de projetos com as empresas. Né? Então, não tem projeto CAPES, APERS, APS, CNPq, é empresa. E aí a gente já estrutura o projeto nesse formato. Por quê? Porque normalmente a gente tem que desenvolver uma solução para a empresa e no final a gente quer publicar aquele negócio. Então, todos os projetos normalmente já são nesse... E aqui no SESI tinha uma questão bem simples. Que como uma boa tese, né? Como é que eu sei que eu estou diante de uma boa tese de doutorado? Ela é fácil de entender e difícil de responder. Quando a pergunta é bem simples de entender, não precisa dar muita explicação, e ela é difícil de responder, eu sei que eu estou diante de uma boa tese. E essa aqui eles queriam o seguinte, professor, para cada R$1 que eu invisto em segurança e saúde do trabalho, quanto que retorna para a empresa? Cada R$1 que eu botei lá no EPI, quanto que retornou economicamente para a empresa? É facinho de entender, agora para responder. Uma das saídas foi um modelo. Então, poxa, eu tenho que calcular a razão benefício-custo. A parte dos custos é fácil de identificar. Está bem caracterizado na literatura. Agora, como é que eu categorizo os benefícios? Então, a gente tem reduções fiscais, tem despesas evitáveis, tem melhor uso dos recursos e tem os aspectos intangíveis. Então, a gente fez a revisão da literatura, conversou com especialistas, criou um modelo de cálculo disso. Esse modelo a gente implementou num software, que é no R, para calcular essa razão benefício-custo. E a gente desenvolveu um segundo artefato, que é o método. Não adianta ter esse modelo, só que esse modelo tem que ser aplicado desde uma pequena empresa no interior do Rio Grande do Sul até a General Motors, a Pirelli. Então, como é que tem que ser o método? E, cara, tem que funcionar na pequena empresa e tem que funcionar na grande. Eu não tenho termômetro para pessoas abaixo de 1,60 m e outro termômetro para pessoas acima de 2 metros. Eu tenho um termômetro que funciona em várias condições. Então a gente criou um método, né, para como coletar isso, usou a lógica de anotação de processos. Isso aqui foi bem interessante, como a gente avaliou. Então o SESI, né, do sistema FIELES, eles estratificaram as empresas, eles aleatoriamente escolheram as empresas e eles nos deram a lista das empresas que a gente deveria aplicar,
com técnicos do SESI acompanhando o projeto, técnicos independentes. A gente fez 12 aplicações, empresas que não foi a gente que escolheu, junto com técnicos deles para acompanhar se a gente não estava, né, calibrando, e tá certo eles, e também, que aí veio o nome da universidade, né? Eu falei, não vou fazer uma calculadora que só dá acima de 1. Se o investimento de segurança for negativo, ela vai mostrar. Ok para vocês? Ok. E aí a gente mostrou que várias iniciativas davam menos que R$1 por investido. Então vejam, essa avaliação do artefato, como ela foi feita assim, de maneira independente. Isso a gente publicou um livro, está de graça lá no Kindle. Se você procurar em Valor Saúde, vai aparecer todo o livro, como o projeto foi desenvolvido, a gente usou pensamento sistêmico para conscientização, e a gente registrou 4 softwares. Depois faltou um aluno perfeito para pegar esses resultados e gerar os papers para os periódicos. Como isso não está no nosso principal tema de pesquisa, morreu por aí. Mas se chegar um aluno sem tema, né, está esperando. Esse foi um outro projeto aqui para o Sebrae, do Rio Grande do Sul, que é a questão da indústria mais. Então a pequena indústria do Rio Grande do Sul, ela vem perdendo competitividade. Então como que a gente poderia incrementar a competitividade das micro e pequenas indústrias? Esse foi um projeto que a gente fez, acho que em 2015, 2016. Esse projeto, e aqui gerou esse artigo, que é um bom periódico da nossa área, 77%, agora já deve estar mais, que é como induzir a produtividade em micro e pequenas empresas usando as ferramentas Lean. Tá? Então, de novo, um projeto para a empresa, trouxe uma solução dentro. A gente não tem certeza, então não vou afirmar, mas assim, a gente é muito desconfiado que esse projeto foi a base do Indústria Mais, foi a base do Brasil mais produtivo, que a gente ouve na área. Mas não temos certeza disso. Mas, cara, mostra o que aconteceu antes, com certeza. E aqui tem videozinho, não vou passar também. Bom, cedo ou tarde você vai perceber que existe uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Agora, nesse seminário que eu estou mostrando é o caminho. Né? Vocês vão ler, vão conhecer o caminho. Mas vai ter bastante diferença quando vocês forem implementar. Aí, onde é que surgem muitas dúvidas, né? Pô, onde é que eu consigo publicar? Só até estou pensando em tirar, porque eu acho que já é uma discussão vencida. Mas, por exemplo, eu posso publicar em bons journals, né? O Journal of Cleaner Production é um a mais. E olha só a amplitude dessa classe de problemas. Internalização das externalidades ambientais. Né? Desenvolvimento de um método para elaborar a declaração econômica e ambiental dos resultados. Então, o que é isso? Eu tenho uma visão um pouco alternativa de sustentabilidade. Para mim, assim, sustentabilidade não deveria depender da nossa conscientização, deveria ser uma questão econômica. Por que eu boto gasolina e não boto álcool? Porque o preço da gasolina não incorpora todo o impacto negativo que a gasolina gera na natureza. Se a gasolina custasse R$8 ou R$9, eu usava álcool. Ou seja, quando a gente faz um empreendimento qualquer, a gente gera vários impactos ambientais que não estão representados no preço. O que a gente descobriu? Tem um livro chamado Dívida Ambiental. Eu acho que foi o segundo ou primeiro cara no mundo que comprou esse livro na época de Aquino. Ele coloca o seguinte, que a gente deveria incorporar no balanço das empresas o impacto ambiental. Aí o que a gente descobriu? Que a Puma, a Nova Nordisk e a Adidas já tinham iniciativas nisso. E aí, eu tinha uma aluna que era contadora, que é a Dalila, e vamos fazer isso. Só que isso me tem duas classes de problemas bem amplas. Primeiro, como é que eu defino externalidade ambiental? Como é que eu mensuro uma externalidade? O que é uma externalidade? Né? Imaginem um rio, o cara polui o rio acima e quando eu vou tomar o rio, a água está poluída. Isso é uma externalidade.
negativo. Primeiro, quais são as externalidades ambientais? Como é que eu mensuro elas? Quando eu derrubo uma árvore, eu não derrubei só uma árvore. Esse é o ativo ambiental. Eu também eliminei o serviço que a árvore presta, que é a retenção do CO2, a captura, a síntese do CO2. Essa é uma classe de problemas. A gente viu que métodos existem para isso. E depois eu tinha um outro problema. Como que eu monetizo o impacto ambiental? Qual o valor? Qual o valor de eu botar uma colherinha de azeite na caixa d'água? Ou num lago? Quantos mil litros? Qual o valor daquilo? Então, vezes assim, se vocês baixarem a tese da Lila, vocês vão ver, é duas classes de problemas gigantescas. Certo? Em compensação, por isso que eu botei esse outro trabalho, que foi publicado na Gestão e Produção de uma aluna de mestrado. Olha como a classe de problema é bem restrita, bem pequenininha. Definição de escopo em projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios. Então, poxa, definir escopo em projetos em geral é difícil. Em produto alimentício é mais, porque envolve tato, envolve sabor, né, o gosto, envolve o visual. E não sei se vocês sabem como é que as micro e pequenas empresas desenvolvem produtos. O dono vai domingo no Forte Atacadista. Meu filho adorou esse iogurte aqui. E o cara dá lá para o engenheiro de alimentos e faz um igual. É assim. Então, assim, veja como uma classe de problema é muito restrita. Mas vocês têm noção de quanto dos alimentos que o Brasil produz ele industrializa? A gente produz bilhões de reais em alimentos e industrializa muito pouco deles. Então veja, uma classe de problema bem pequenininha. Mas, então assim, principalmente quem pensa em fazer dissertação usando design science, é uma dica que eu dou. Ela não abre muito na classe de problema. Entendeu? Faz ela menor, mas mais. Eu brinco com os alunos bastante assim, do bonsai. Qual é a diferença do bonsai e do pinheiro? O tamanho. Um tem copa, o outro tem, um tem tronco, o outro tem, um tem raiz, ele tem. Então, no mestrado, faz um bonsai bem feitinho. já dá. Na área de gestão de projetos, tem trabalhos de design science. Na área de produção, tem trabalhos de design science. Na área de pesquisa operacional, tem design science. Né? Está aqui. Na área de... Aí aqui eu já fechando, indo para os finalmente aqui. Esse foi imagine um veículo que transporta pessoas durante o dia, lixo durante a noite e carga. Não seria maravilhoso? Então esse aqui é um projeto da Scania, aqui. O ônibus. Isso que é interessante, a bateria fica no meio, então quando ele não está sendo usado, está sendo carregado. E a parte mais cara é que fica rodando o dia inteiro, aqui carga. E vocês viram ali lixo. Né? Então, da onde saiu isso? Por isso que eu digo, eu não faço muitas pesquisas no design science, mas são as mais legais. Tá? Então isso nasceu, foi 10 anos a gente pesquisando modularidade. Aqui os vários papers que a gente publicou. A gente fez o primeiro, conhece o Junico lá? O Junico um dia chegou lá na Unicentro e disse, Daniel, modularidade resolveu a vida da Comil e tal. E aí eu, não pode ser, duvido. Mentira. Aí achei um aluno perfeito e fizemos uma pesquisa sobre avaliação do impacto da modularidade na eficiência. E mostrou o resultado mesmo. Eu falei, Júlio, deu certo aquele negócio teu, tem efeito mesmo. Aí, poxa, a gente publicou o trabalho desse aluno, foi a primeira avaliação do impacto da modularidade na eficiência do sistema produtivo. Aí o professor Martin Starr, que é um
ele, cara, pesquisador emérito por Cornell e pela Cornell College, viu o trabalho e nos mandou um e-mail. Daniel, todo mundo está pesquisando como usar modularidade para reduzir custo, mas quando eu pensei isso, eu queria fazer para aumentar as vendas. Aí surgiu um outro aluno perfeito, que era o aluno Gauss, e aí, pô, vamos fazer isso. Então, o que eu quero colocar assim, são 10 anos de pesquisa nesse assunto. E a gente desenvolveu um método, né, para modularidade aplicada ao mercado. Foi publicado no JTE. Essa é uma das revistas muito difíceis da nossa área para publicar. Esse aqui foi o método que ele fez. Agora, o que eu quero destacar aqui? Olhem os especialistas que ele avaliou o artefato dele. Vice-presidente da Renault. O que vocês acham para avaliar o artefato? O chefe de desenvolvimento da Siber, que é uma baita empresa alemã. O chefe de arquitetura da Whirlpool, né, de produtos, da Electrolux, da Atlas, da Embraer, da Comil, da John Deere. Os especialistas da academia, né, do Canadá, do Brasil também, da Finlândia, da Dinamarca, dos Estados Unidos. Para ficar melhor, só se tivesse incluído a UFSC. Ah? Não, mas tem. Tem. Senão não seria publicado. Agora eu estou no time. Então, assim, isso que a gente fala quando eu engordo, entendeu? Não é o meu grupinho de pesquisa. Não estou dizendo que o meu grupinho de pesquisa não tem seu papel lá no início. A gente tem que trabalhar junto, tem que conversar. Mas, cara, se eu estou indo para o Wimbledon, para Roland Garros, aí eu tenho que ir nesse nível. O que foi legal disso, né? Essa empresa que faz softwares de modularidade, a empresa líder, descobriu as pesquisas, a gente foi na Suécia, hoje a gente é representante, vamos dizer, do software da empresa, e esse software agora a gente dá na disciplina de desenvolvimento de produto lá no Unicentro. E agora já estamos fazendo projetos com empresas que geram overheads para manter, achar financiar outros alunos perfeitos aí e vão estudar. Então, isso que eu quero colocar assim, a maravilha que é a gente quando entra nesse mundo das organizações, né, das empresas. Fechando, novas fronteiras. Tá? Então, o que a gente está trabalhando agora? A gente publicou o livro, tal, deu tudo certo, né? Tomamos porrada também, faz parte. E aí, a gente tentou, na tese da Aline, uma abordagem para a continuação das pesquisas, não repercutiu bem. A ideia era considerar que a Design Science é uma ciência em si, só que a comunidade, né, eles começaram a se questionar o seguinte, principalmente os trabalhos. Esses trabalhos são muito práticos e não estão contribuindo para a teoria. Então esse negócio, em vez de fazer mais ciência, está afastando a ciência. E aí o professor Jorge Gombro publicou um artigo chamado Misturando Óleo e Água. Na verdade, fazer ciência e design era como tentar misturar água e óleo, e isso era muito difícil. Quando diz para um gaúcho que é muito difícil, aí que, né, aí é para nós, tá? A gente, vocês já sabem aí como é que a gente se acha. Então, não vamos fazer esse troço. E aí a gente procurou esse professor Jorge Gomes, e aí eu convidei o Gomes para ser co-orientador do Leandro Gauss. Nós vamos trabalhar uma forma de juntar design com ciência. E aí o que a gente vem trabalhando bastante em síntese. Como que a gente navega de contribuir para a ciência e de contribuir para o design, para a solução do problema? Como que a gente transita? Então a gente sai desde as teorias substantivas, as proposições teóricas, as design propositions, que seriam as mid-range theories. Então a gente transita daqui até a solução do problema. E como que a gente faz da solução do problema até a ciência? E aí aqui a questão do conhecimento instrumental do design e do conhecimento substantivo da teoria. Então esse é um dos artigos que a gente tenta integrar teoria científica com solução de problemas.
Isso é uma das bases do próximo livro. Isso foi publicado no Operations Management Research, e aí a gente tenta, não vou abordar aqui, mas tenta trabalhar uma outra ideia que é importante, que é a ideia de mecanismos. O que é isso? O mecanismo é como se fosse o princípio ativo da vacina, do remédio. Eu posso ser todo artefato, mas aquele princípio ativo que produz o resultado. E esse princípio ativo da solução é que constitui uma contribuição científica. Exatamente. Então a gente recupera essa ideia lá do Mario Bunge, que é um filósofo argentino lá, a ideia. Isso. A gente recuperou lá, a gente sempre vai buscando esse pessoal mais da filosofia. E aqui aquela questão tá, beleza. Mas como é que na área de operações a gente faz os Einsteins? Então a gente fez essa revisão, né, gigante, foi publicado no International Journal of Management Review. E aí a gente tentou mostrar o seguinte: como que a descoberta científica e a solução de problemas se articulam. Então, quando eu estou no conhecimento científico, eu tento teorizar, reenquadrar o problema, né, de uma maneira teoricamente nova, e depois eu valido com a prática. Quando eu estou querendo gerar uma solução, eu tento enquadrar o problema, gerar a solução e depois validar. Então, na verdade, quando eu quero fazer uma contribuição científica que resolva um problema, é como se no beisebol eu tivesse que rodar todas as bases do campo. Então a gente tentou mostrar como que, da onde eu começo, por onde eu tenho que percorrer para gerar uma solução de problema e uma contribuição científica juntamente. Por quê? Depois das publicações, a maioria dos trabalhos estavam muito focados em resolver o problema e esquecendo a parte teórica. E a tese do doutorado do Gauss ganhou o prêmio Abel no ano passado de melhor tese de doutorado, né? Bem concorrido lá na nossa área, mas deu para vencer. Então, senhores, agradeço mais uma vez o convite, né? Eu estou sempre à disposição, com aquela condição que eu comentei para vocês aí, né, dos orientadores, e estou disposto aí, disponível para perguntas. Muito obrigado. Nós que agradecemos de novo. De novo. A gente já está quase no limite do horário, mas eu vou abrir para uma pergunta. O Júlio já. Mas pode ser, Júlio. Mas eu não Mas pode ser, Júlio. O Júlio está pronto. Eu vi só para fazer uma pergunta. Então, por favor. Não sei se dá para ouvir lá no áudio. É importante para ficar para ouvir. Não, dá para ouvir. Vai falar. Não, não foi melhor. Daniel, primeiro, agradecimento de novo, dobrado, né? E a pergunta, inclusive, quero te dizer que estava fazendo um exercício aqui com a Solange, vou te mandar depois. Aí analisou tua palestra toda, tá? Todas as perguntas que eu fiz, que eu ia te fazer, ela já respondeu, vou te mandar as respostas para a gente ver se ela está acertando. Algo impressionante. Mas a pergunta que eu fiz para ela ali, que ela está com a resposta, eu vou te mandar, é a seguinte. Nós fizemos um plano estratégico em 2019, em que a gente tem uma visão de um programa transdisciplinar de coprodução que segue a linha do Robert Frodman sobre o que é transdisciplinaridade de coprodução, que é a produção de ciência, de pesquisa e de formação, combinando saberes técnico-científicos da academia, com conhecimento técnico-científico da academia, com saberes práticos da sociedade. Então, é um desafio de marco regulatório, porque a gente teria que, para fazer isso, por exemplo, ter professores tanto da academia quanto não da academia dando uma disciplina, teria que dar orientações a quatro mãos, enfim, na prática é muito difícil de fazer, mas na visão de certa forma, o que se busca fazer quando se entende a sociedade mais do que um laboratório, mais do que um caso a ser estudado, mas sim um aporte de conhecimento para nós todo o tempo. Claro que a gente, no nosso caso, recorta isso para o conhecimento organizacional. Assim mesmo o recorte é amplo. São 3 áreas de concentração com 3 paradigmas. Né? Então, até agora, o que o EGC fez? Manteve a agenda aberta para todos os tipos de métodos. Né?
não optou pelo que a literatura da interdisciplinaridade sugere, que é criar as próprias metodologias cross-disciplinares. Seria quase um desvio de rota, porque teria que se estudar isso e virar um programa de metodologia, né? Então, o que a gente fez é estar aberto sempre para aprendizados com a metodologia. Mas até me deu uma ideia aqui de ouvido que a gente recolher todas as dissertações e teses do EGC que já usaram DSR, são muitas, tá? Muitas. Nesses últimos 10 anos aí tem várias mesmo, algumas até premiadas. Uma parte das perguntas que eu ia te fazer está respondida na tua apresentação, que são realmente os cuidados, quando, como e de que forma. Mas a pergunta é, ok, e se isso que foi o teu final aqui, de certa forma? Teoria com prática, prática com teoria. Mas eu ainda vejo assim, nós acadêmicos usando essa ferramenta, né? O que mudaria e como muda se a gente pensar a DSR a 4 mãos, sendo 2 da prática e 2 da academia, juntos? Ótima pergunta. Na tese da Aline, a gente pensou o quê? A gente acabou não avançando naquilo, mas sim, em algum momento vamos avançar. Por que não usar DSR nos centros de P&D? Porque eu posso desenvolver tecnologia, né? E, por exemplo, tu pega uma Petrobras que tem as redes, tinha na época as redes, agora tem outras organizações, que tu coloca problemas, tu desenvolve projetos, muitas vezes, da universidade, como, por exemplo, o CEIPS. Então, na tese da Aline, a gente entrevistou, se eu não me engano, a Petrobras, o IPT, a Fiocruz, tentando entender um pouco isso, como que a Design Science poderia ser usado pelos profissionais. Então, isso está falando assim, a gente tentou olhar essa perspectiva, mas a gente não propôs isso, não fez isso, mas eu vejo plenamente viável. Esse projeto do SESI eu não botei as fotos, mas assim, a gente começou com uma estrutura sistêmica e para entender esse problema, porque segurança e saúde do trabalho, a gente tem médico do trabalho, engenheiro do trabalho, psicólogo do trabalho, contador, tem, assim, fonoaudiólogo. Então, ali a gente tinha, sem essa perspectiva mais ampla, a gente jamais nem conseguiria estruturar a solução. A transdisciplinaridade, assim, quando eu entrei na Universidade da Unicinos em 2004, era a FEP. Eu te confesso, só o que o vice-reitor falava lá para dizer isso, eu não conheço, admito a minha ignorância no assunto, né? Mas o que eu vejo, assim, e tu vê as coincidências, né, Roberto? Semana passada eu estava conversando com o pessoal da Fiocruz, lá da Escola Corporativa, e aí estava compartilhando com eles um sonho antigo que eu tinha, que talvez possa se tornar viável, que era ter um mestrado e doutorado profissional, que metade dos professores fossem funcionários da empresa e metade dos professores fossem professores da academia e que trabalhassem no regime de coorientação para justamente fazer essa passagem mais fácil para o conhecimento. Então, eu acho isso super quente, né? E, poxa, tem espaço para fazer algo por aí. Eu nunca vi até hoje, né? Mas eu acho que poderia ser. Aqui a gente focou muito na teoria e não no método, né? E a gente, assim, o que me incomoda no nosso método é muito detalhado. Então, isso que a gente está trabalhando lá com esses professores, assim, como é que a gente faz aquele método mais simples, mais maleável? E aí talvez possa ser um requisito para isso incorporar essa visão dos profissionais. Então, acho que está na hora da gente fazer o centro de síntese DSR no programa. Talvez pudéssemos fazer um workshop com alunos que já usaram, trazer titulares que já usaram, e verificar como é que você usou DSR, como que usou, e começar um movimento para aquela. Esse desafio em relação à universidade de Feira, uma das coisas que falta é método. Método, referência, que a empresa, vocês trabalham dessa forma, nós trabalhamos dessa forma.
bolinha, caixa preta e começou a ganhar relevância. Então vai ficando cada vez mais fácil de trabalhar. Por exemplo, para HP, paper é uma métrica de entrega do projeto tecnológico. Mas para HP Paper está valendo. E mesmo que eu estou usando um software, um algoritmo novo. Né? É uma coisa que eu fico impressionado, assim, que as empresas valorizam revisão da literatura. Porque o cara quer inovar, né? Como é que ele sabe que ele está inovando? Então, assim, acho que essa é uma ponte assim, necessária. Aqui na Caixa eu acho um ambiente muito maduro para essa discussão. Em outros ambientes, às vezes, não. Mas os caras estão sedentos disso. Eles olham muito valor que a gente faz. E às vezes a gente não enxerga o valor que é feito lá. Assim, essa simbiose nem sempre é tão fluida como deveria. E aí, assim, aí tem as questões contextuais nossas deles, né? E mesmo assim, essa supervalorização que a gente dá para os papers. Então, vou ter que fazer a segunda. Vai. Tem uma questão central para isso que a gente discute muito aqui, que é assim, as duas semânticas. Tá? A semântica da demanda é muito diferente da semântica da oferta. Quando você põe ali quanto custa o impacto em real de óleo, é uma pergunta de demanda. Certo? Claro. Por que ela é difícil? Porque você tem que trocar para a oferta. O que a ciência vai poder? Como é que eu respondo isso? O que eu vejo da beleza do DSR, eu consigo explicitar as perguntas da demanda e voltar para o rigor da oferta. Para o aluno isso confuso, às vezes, porque daí ele pode te escrever um texto e ver um texto perfeito. Isso aqui é um projeto, eu vou entregar para a empresa, você não vai fazer dissertação com isso. Né? Isso aqui é a linguagem da tua entrega da tua oferta científica. Então, nós temos duas linguagens e nós não podemos fazer essa mistura. É árvore, óleo sim, né? No sentido de que nós temos que formar pesquisadores. Ele tem que saber a diferença entre construção científica e entrega de oferta técnico-científica. Só que a gente tem que trabalhar com as duas linguagens do que eu falei. Por que a revisão de papers ela gosta? Porque você vai dizer, está todo mundo até aqui, você vai falar, talvez. Mas muitas vezes nós vamos falar para a empresa e a gente fala, está todo mundo até aqui e não entendeu o que é o aqui. Né? Porque a gente está fazendo uma linguagem científica. Se a gente não, por isso que a transversalidade não exige, ela exige um dialeto. Né? Ela exige um esperando, porque assim, o que nós vamos falar aqui juntos? Porque eu não tenho tempo de ser academia, se eu sou empresa, e nem quero transformar você em empresa por ser academia. Essa é a dificuldade de manter as dois diálogos. Eu acho que uma ferramenta de referência ajuda, especialmente quando você disse ali, a diferença entre objetivo e procedimento metodológico. A confusão em tese, às vezes. O objetivo está mais perto da demanda, que vai fazer uma entrega de meta. Às vezes ele é uma entrega científica também, como é a classificação do problema. Só que o procedimento dificilmente vai ser a linguagem de demanda. O procedimento metodológico vai ser a linguagem de oferta técnico-científica. Então, acho que essa é a dualidade da formação que nós temos em programas multidisciplinares. E é você ser explicitado. Não, agora você vai escrever para o público-alvo científico. Senão você não vai ter rigor aqui. Agora você vai entregar o seu resultado para quem se beneficia dele. Tem um livro, a gente usa bastante, do Wolff, se chama Arte da Pesquisa. Lá ele tem um ciclo que ele comenta assim, como um problema prático se transforma numa questão de pesquisa, num problema de pesquisa, e aí a questão de pesquisa responde ao problema prático. Então, assim, isso a gente sempre começa do problema prático. Estou dizendo que está certo e tal, mas a gente sempre tenta, porque aí talvez por eu não ser engenheiro, né, e tentar parecer, né, que nem ex-fumante, né, tento ser mais engenheiro que engenheiro mesmo. Então, assim, a gente sempre começa do problema prático e ele tem um mecanismo lá que ele tenta fazer isso. Mas eu acho que uma das coisas agora nessa disciplina de graduação que eu estou dando projeto integrador, o professor Miurano, uma das dificuldades, que é o que a gente colocou aqui, é esse reframe. Como é que eu enquadro o problema, tá, para ele ser útil, resolver o problema da empresa e ainda ele ter o valor teórico. Então, assim, esse é um nó também, esse é um nó dessa pesquisa que a gente está, eu vou te falar, a gente também, aqui foi tudo teórico,
eu tive uma etapa de reframe bem clara. Mas eu acho que esse frame, o Van Aken tem um livro dele que ele fala muito isso. O frame the problem, o enquadramento do problema, eu acho que está um pouco na pista do que tu comenta. E eu vejo assim na graduação, o pessoal está tentando direto resolver o problema e a gente está com um sprint antes de, não, cara, vamos PO Soft. Né? Lá o Mike Pitt, não, o Peter Checkland. Cara, vamos enquadrar o problema, entender as consequências do problema. E aí eu acho que quando a gente faz isso, a gente aí pode botar a perspectiva teórica, cara, esse problema é resolvido, contribui como aqui. Esse problema, a dor da empresa está aqui, mas tem estômago, rim, tem um monte de coisa. Né? Mas, de novo, aí a nossa pista está aqui e aqui. Assim, né? Como é que a gente faz um framing que vai servir para teorizar e que vai contribuir para a solução? Eu acho que por ali está o nó. Mas é um desafio também. Está pegando só as durezas, é isso mesmo. Então, com isso, a gente termina aqui. A gente já tem aula em seguida. Novamente, muito obrigada. Obrigada a todos que vieram pela participação. A gente vai disponibilizar essa gravação em breve. E agradeço mais uma vez. A gente vai continuar te chamando. Tá, não, com certeza. É um prazer estar aqui. Estou chegando na UFSC, né? Então, quanto mais amigos, colegas fizer, melhor.